A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos para mais um culto. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com essas canções. Eu queria dizer a você, irmão, que aí onde você estiver, no seu lar, no seu quarto, na sala, eu quero dizer que nesse momento você possa se entregar em adoração a este Deus. Esse Deus tão maravilhoso, que Ele vai suprir todas as suas necessidades, que Ele vai te dar do bom e do melhor. E aproveite desta oportunidade que você está tendo de ficar no seu lar, de buscar mais intimidade, muito mais intimidade com este Deus, que é o teu Pai. Amém? Vamos juntos adorar a este Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Santo Deus. Glórias ao teu santo nome, ó Pai. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo trono, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti.
Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero que nesse momento você, igreja, você lembre dos teus maiores sonhos. Porque esse Deus que nós servimos, Ele pode realizar todos os teus sonhos. E eu quero te dizer, igreja, por maior que seja o seu sonho, Deus tem preparado para você um sonho que você não imagina, algo que você não tem planejado, algo que você não tem projetado para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Basta apenas você confiar e você entregar toda a sua confiança em Deus. Vamos adorar a esse Deus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Declare os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não
desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Aleluia. Tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Glórias a Deus. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha uma semana abençoada e creia sempre que Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço a todos os irmãos. João, no capítulo 14, versículo 1, ele fala assim para os discípulos: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Eu quero fazer uma oração com você agora. Quero que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente divagando, com a sua mente numa fantasia maravilhosa, num sonho vivo, vendo essa ressurreição de Cristo. Vendo que aquele que se fez pecado por nós cumpriu aquilo que havia sido determinado por aquele que nos amou de uma maneira inexplicável, nosso Deus amado, nosso Deus da salvação, o nosso Deus da criação que entrega o seu único Filho para se fazer pecado, para que nesse ministério da reconciliação nós pudéssemos voltar novamente àquilo que havia se perdido, o elo entre o Criador e a criatura. Hoje nós somos novamente resignados, nós somos novamente reatados em Deus por causa da morte de Cristo. Que esse momento, meus amados, não seja apenas um domingo de mais um culto, mas seja um domingo que você traga para a sua mente, para o seu coração, para a sua existência, o quão importante você é para Deus. Você é muito importante para Deus. Então guarde isso no teu coração. E que nesse momento nós possamos trazer à memória tudo aquilo que já foi milagre na nossa vida, todos aqueles momentos em que o cansaço nos abateu e que a esperança havia se extinguido,
Deus traz de volta a vida, Deus traz de volta a esperança, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém, amém. Eu gostaria muito que você estivesse, como eu disse, meditando nessa palavra, meditando no amor de Deus, meditando e fazendo valer aquilo que você é. Muito importante para Deus. Faça valer a pena. Faça chegar nas regiões celestiais nesse momento isso que você é. Aquilo que Jesus Cristo fez por você. Se não fosse assim, meus amados, se você não tivesse tanta importância, nada disso faria sentido agora. Esta carta, por exemplo, do apóstolo Paulo, no capítulo 15, se você puder acompanhar comigo, você que tem a sua Bíblia impressa, né? Pode abri-la. Você que tem a sua Bíblia digital, pode ligar. Está lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1. E nós vamos trabalhar esse texto para você ver qual o significado da ressurreição de Cristo. Qual a importância, qual é a credibilidade que dá tudo isso? Por que o significado da igreja? Por que o significado de nós nos ajuntarmos na igreja para louvarmos a Deus? Esse é o momento, meus amados. Hoje nós estamos numa igreja esparramada. Hoje nós estamos numa igreja onde um está numa cidade, outro está em outra. Isso eu estou falando da nossa igreja mesmo, né? Da nossa igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Nova York. Cada um em suas casas, e eu espero em Deus que todos estejam acompanhando esse momento, porque é uma comunhão, ainda que eletrônica, ainda que através da mídia social, nós estamos num só corpo, fazendo parte de um ministério aqui nos Estados Unidos, fazendo parte de uma igreja aqui nos Estados Unidos, que está levando a mensagem para muitas pessoas. Então começa assim, capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. No 8 ele fala, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Meus amados, que maravilha. Ele começa fazendo com que nós nos lembremos. Ele já começa trazendo para nós a lembrança, aquilo que muitas vezes no coração de muitas pessoas parece que não existe. Eu quando leio esse capítulo de 1 Coríntios, onde um daqueles que foi levantado para ser apóstolo para os gentios, para trazer a palavra da salvação por aqueles que não faziam parte dos escolhidos de Deus, ele já começa dizendo, eu já falei, eu já anunciei. Porque nesse tempo parece que as pessoas não criam na salvação plena, porque a salvação plena não é só do corpo, não é só da alma, não é só o espírito, mas a salvação plena é o corpo físico, que para os gregos naquela época parecia que era apenas um cárcere, apenas um lugar de aprisionamento da alma. Então as pessoas viviam esse momento, coisas que muitos cristãos não conhecem. Muitos de nós que somos cristãos não crê na salvação pelo simples fato de não crer, de não entender, de não saber quem é Jesus realmente. Jesus Cristo, meus amados, é como uma pessoa que vem num tribunal após nós sermos sentenciados. Eu gostaria que você entendesse o que eu vou falar. Você imagina você ter cometido um delito
ao qual a pena é a morte eterna. E você num tribunal, aparece o seu advogado e com um argumento que convence a todos, o tira dessa prisão. E você é liberto dessa prisão, mas não crê que está liberto. Você é liberto desse aprisionamento, não crê que está liberto. Então eu gostaria que você pensasse um pouco na trajetória, no ministério público de Jesus Cristo. Jesus Cristo, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, já é anunciado, a graça já é anunciada, já era previsto, ele já viveu o tempo todo, desde quando Deus criou, e quando Deus fala, façamos, ele estava presente, ele já sabia que tudo isso iria acontecer, que ele iria padecer, e eu fico imaginando em toda essa trajetória de Cristo, ele sabendo que viria a ser crucificado por um único sentido, por amor de Deus a nós. Pense nisso, não é o amor de Cristo é apenas a obediência, nós somos o amor de Deus, o amor do Criador, o amor do Onipotente, o amor do Onisciente, o amor do Onipresente, nós somos o amor dele. Nós somos o centro do amor de Deus. Então quando você olha para essa carta e Paulo começa dizendo, irmãos, eu venho lembrar-vos, não esqueçam daquilo que eu já vos anunciei, eu já disse para vocês que foi assim, a minha palavra tem credibilidade, porque as Sagradas Escrituras têm a credibilidade, as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus viva aqui na terra, a palavra de Deus é o Evangelho vivo aqui na terra, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, inspirada por Deus aqui na terra. É uma palavra, meus amados, que tem toda a credibilidade, porque tudo que ela anunciou lá no passado, cumpriu, tudo que ela anunciou no decorrer de todas as suas, de toda a Escritura, se cumpriu e se cumpre até hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra de Deus é fiel para nos instruir, é fiel para nos ensinar, e o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Coríntios, porque parece que hoje nós estamos anunciando a mesma coisa, aquilo que Paulo anunciou há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, há praticamente 2000 anos atrás, Paulo anunciou o que nós estamos anunciando hoje, porque parece que muitos dormem ainda, parece que muitos não creem na palavra da salvação. Então você que está ouvindo essa mensagem, creia, você é um salvo, você é um alcançado, você foi remido pelo sangue de Jesus lá na cruz. Quando nós celebramos a ceia em memória de Cristo no último domingo, que antecedia o domingo da Páscoa, porque hoje não é o momento de celebrar a morte, mas é momento de celebrar a ressurreição de Cristo. Eu fiquei a semana inteira pensando e falei, meu Deus, Cristo não perdeu tempo, nem no momento em que ele esteve morto, porque em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 21, do 15 ao 21, quando fala assim, olha, como é que é isso, apóstolo Pedro? Cristo também pregou para os mortos, então quando Cristo é morto, ele é crucificado e levado à morte e levado à sepultura, no sepulcro ele prega para os mortos, ele fala desse amor de Deus para aqueles que dormiam, para aqueles que estavam mortos. Meus amados, a palavra de Deus vem se cumprindo há milhares de anos, bem antes de Jesus Cristo chegar à terra, ele já vinha sendo anunciado, os profetas falaram de Jesus, Deus falou do seu Filho, os anjos falavam de Jesus, toda a natureza falava de Jesus, todo o universo falava de Jesus. E quando o apóstolo Paulo diz, eu já vos anunciei o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Então aquele que persevera vive Cristo todos os dias, porque senão não teria sentido tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez Ele fez para nos resgatar, Ele fez para nos atrair, Ele fez para que você e eu tivéssemos chance de entrarmos no paraíso. E no versículo 2 ele fala, pelo que também sois salvos, e se retiverdes a palavra. Então nós precisamos em todo o tempo reter essa palavra no nosso coração.
Nós precisamos em todo o tempo, porque já foi pregado, já foi anunciado. Então, quando nós pecamos contra Cristo, nós pecamos de que maneira? Lá em Gálatas, no capítulo 5, quando fala das obras da carne, está tudo descrito ali. Nós pecamos muitas vezes, meus amados, porque esquecemos de examinar as Escrituras. Porque nós temos isso. Nós temos infelizmente, nós temos esse pré-anúncio do mal já na nossa vida, que é o esquecimento de não lembrarmos daquilo que já foi escrito. Olha, capítulo 5 de Gálatas, lá do versículo 16 em diante, quando fala das obras da carne e o fruto do Espírito. E Jesus Cristo morreu por causa das obras da carne. Nossa! Jesus Cristo é levado à crucificação por causa das obras da carne. Nossas! Ele não tinha nada a ver com isso. Ele simplesmente veio para trazer. O apóstolo Paulo, nesse momento, simplesmente veio para trazer para nós o significado do amor de Cristo. E o significado do amor de Cristo é o que, meus amados? É Deus entregando o seu unigênito. É o sangue carmesim derramado na cruz. É o sangue que, ainda no seu ministério público, ele fazendo milhares e milhares de milagres, que quando o apóstolo João diz que não caberia em livro nenhum, dado a quantidade de milagres que ele fez no seu ministério público, ainda assim, ele é condenado à morte, porque aquela multidão que viu todos os seus milagres, não entraram em defesa de Barrabás. Liberta Barrabás e prende Jesus. Porque ainda que ele tivesse feito todo o bem, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes para alimentar a multidão, aqueles que estavam atrás dos milagres, aqueles que estavam atrás dos pães e dos peixes, aqueles que não enxergavam e voltaram a enxergar, aqueles que eram aleijados e voltaram a andar, aquele que esteve morto, aqueles que estiveram mortos e voltaram à ressurreição. Olha só, olha bem, as pessoas não acreditando nesse momento em que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, aqueles que não acreditavam na ressurreição, alguns participaram, porque diz a palavra que alguns ainda estavam vivos, eram testemunhas vivas daqueles milagres que aconteceram. E olha, ele já havia ressuscitado a filha de Jairo, ele já havia ressuscitado Lázaro que estava morto há 4 dias, o corpo as próprias irmãs diziam: mestre, não tem como ele ressuscitar mais, porque o corpo dele já cheira mal. Amados, hoje o mundo cristão está comemorando, todas as igrejas cristãs estão comemorando a ressurreição de Cristo. Então hoje nós distribuímos o ovo da Páscoa sem saber o verdadeiro sentido, que o Cordeiro Pascal é Cristo Jesus. Nós comemoramos essa Páscoa como uma festa, distribuindo presentes, mas e amanhã? Será que muitos voltam a dormir? A mensagem que eu quero trazer a você é para que você continue acordado, para que você continue atento, para que você não se esqueça que Jesus Cristo vive. Não se esqueça que Jesus Cristo hoje está à destra do Pai, para ainda continuar intercedendo por mim e por você. Não se esqueça disso. E no versículo 3 ele fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. As Escrituras que são relatadas por aqueles que foram testemunhas vivas da ressurreição de Cristo, os quais os 4 discípulos, Mateus, Lucas, João, testificam isso, Marcos, testificam isso, Lucas capítulo 24, versículo 34, Mateus capítulo 28, versículo 17, Marcos capítulo 16, versículo 14, Lucas 24, 36, João 20, 19, ou seja, as Escrituras estão recheadas da manifestação desse grande espetáculo, Jesus Cristo ressurreto, subindo aos céus diante da multidão que ali estava. Então você hoje,
que estava naquele tribunal sendo condenado a uma sentença de morte eterna, Jesus Cristo vem e fala, não, espera aí, estou aqui advogando, eu sou advogado dele, o Pai me enviou para advogar essa causa, então me dê essa alma, ela é minha, ela me pertence, porque o Pai me enviou, e ele fala, todo aquele que o Pai me enviar, e ele vier até mim, eu jamais lançarei fora. Então Jesus Cristo, verdadeiro, Jesus Cristo de amor, Jesus Cristo obediente, está ali para advogar naquele tribunal, onde eu e você estávamos sendo condenados a uma morte eterna. Ele fala, não, essa alma me pertence. Então nós estamos ali naquele momento diante de um tribunal, e detalhe, esse tribunal visto por uma multidão de pessoas que seriam os próximos réus após mim, após você, e ele continuava ali, advogando a nossa causa. Meus amados, nós estamos felizes hoje, nós estamos alegres, porque o nosso Redentor vive, amém, glórias a Deus, mas não vamos esquecer como a igreja de Coríntios estava se esquecendo. Sabe por quê? Esse capítulo aos Coríntios, Paulo escreve, sabe por quê? Porque a incorrupção toma lugar da corrupção. Sabe o que é isso? Aquilo que era incorruptível tomou lugar daquilo que era corruptível, por amor. A glória toma o lugar da desonra. Aquilo que era desonroso, a glória vem e toma o seu lugar. A força que substitui a fraqueza toma o seu lugar. Aquilo que era fraco, aquilo que era corruptível, aquilo que era desonroso, toma o seu lugar, a incorrupção, a força e a glória. Um corpo espiritual no lugar de um corpo natural. Percebe? Um corpo espiritual tomando conta de um corpo natural. Bens celestes ao invés de pó e cinza. As Sagradas Escrituras são maravilhosas. A imortalidade e não mais a mortalidade. Isso é maravilhoso. A vida eterna no lugar da perdição eterna. Sabe aquele tribunal? Você estava julgado a uma pena de morte. Aí ele vem e te resgata para aquilo que era uma perdição eterna, para ter vida eterna. Meus amados, você é aquele que, se perguntar, você fala, mas por que isso? Como? Qual a natureza disso? Eu quero dizer para você o seguinte, esse é o teu valor para Cristo. Sabe por que nós estamos festejando hoje? Porque nós somos resgatados. Nós fomos, graças a Deus. Versículo 55, 57 diz o seguinte, olha, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, o nosso trabalho não é perdido. Então nós continuemos a crer, nós continuemos a pregar o Evangelho, nós continuemos a viver o Evangelho, nós continuemos a viver nessa comunhão em Cristo Jesus, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde nós nos ajuntamos para, nesse momento, juntos, glorificarmos a Deus, sermos gratos, porque essa festa hoje é um sinal de gratidão numa festa, mas essa mesma gratidão é no momento da luta, é no momento da perseverança, é no momento até chegarmos à corrida final. Ontem nós estávamos fazendo um estudo e nós dissemos exatamente isso. A nossa salvação, ela não começa quando nós aceitamos Jesus. A nossa salvação começou quando Jesus Cristo se entregou na cruz. Mas, para isso existe uma consequência. Para isso existe a manutenção para a salvação. E qual é essa manutenção para a salvação? E nós dávamos exemplo de uma maratona, que é um pouquinho mais do que 42 quilômetros. Uma maratona, ela mede um pouquinho mais do que 42 quilômetros. Quem é que vence? Aquele que cruzar a linha da chegada. A nossa salvação é isso, é correr essa maratona e nós recebermos o prêmio, a coroa da vida, quando nós cruzarmos a linha de chegada. E onde é que está a linha de chegada?
é quando não fizermos mais parte desse mundo, é quando nós passarmos para a vida eterna. Mas nessa maratona haverá o cansaço, haverá o enfado, haverão as dores, haverão as transpirações, mas para isso existe a inspiração, que é a palavra de Deus. Ela nos alimenta pelo caminho. Vocês já perceberam que numa maratona, de tempo em tempo, existem aquelas barraquinhas com água, né? As pessoas dando água para as pessoas se reidratarem. A reidratação é a nossa palavra. A reidratação nessa maratona, meus amados, é a palavra de Deus. Eu estava lendo sobre a vida de George Miller. Ouvindo, na verdade eu estava buscando uma mensagem, estava lendo um pouco sobre a vida de Paul Washer. Para mim, um evangelista fantástico, que apresenta a Cristo de uma maneira tão gostosa, com tanta sabedoria, com tanta unção. E Paul Washer conta, eu estava lendo isso, e ele conta sobre a vida de George Miller, e aí eu fui pesquisar. George Miller, um grande evangelista que nasceu no século passado, na Inglaterra, e ele vem de uma família muito abastada. Eu digo abastada porque muito cedo eles colocaram ele numa universidade na Inglaterra para ele estudar a palavra de Deus. Mas mesmo tendo estudado a palavra de Deus, ele se formou e ele sai dessa faculdade, mas vive uma vida toda perdida, sabe? Bebia muito, vivia uma vida de prostituição, uma vida de bagunça. Mas num dado momento ele chegou num local onde falavam sobre a palavra de Deus. E uma passagem que está lá em Salmo, capítulo 68, falava sobre os órfãos, e aquilo compadeceu o coração dele, e ele se encheu de ternura, e depois ele casa e começa a trabalhar com crianças. E ele chega a um ponto, a vida dele corre, ele mergulha na palavra de Deus, e a história dele diz que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que 50 delas de joelhos. Meus amados, olha que extraordinário. George Miller lê a palavra de Deus por mais de 200 vezes, sendo que 50 vezes ele leu ela de joelhos. Mas sabe o que foi mais engraçado nessa trajetória? Foi ele, num belo dia, diz que o local onde residiam as crianças, esse orfanato, tinham mais de 1000 crianças, e chegou num momento lá pela manhã, não tinha pão para as crianças. Aí as pessoas que cuidavam desse orfanato chegou nele e falou, Senhor, não tem pão para as crianças. Ele falou, eu vou orar. Aí orientaram ele o seguinte, não é melhor a gente sair, né, e pedir, dizer que as crianças não têm? Ele falou, não, eu vou orar, eu não vou pedir nada para ninguém. E ele foi orar. E orando, meus amados, diz que daí um pouco chegaram as carroças com pães, que vinham do palácio lá da rainha, né? Dizendo, olha, a rainha não quer esses pães, eles não querem os pães, porque diz que passou um pouco do pão, assou um pouco demais. Então, eles não querem mandar eu trazer para cá. Aí diz que as pessoas chegaram nele maravilhadas, falou, olha, vieram trazer os pães, não precisamos pedir. Ele falou, está vendo? Eu fui falar com aquele que pode me dar. Não é que os pães tenham passado da conta, eles não ficaram assados além da conta. Deus preparou eles para nós. E diz que alimentou todas as crianças. E um outro feito, num outro feito diz que tossia assim, né? Num outro feito diz que a rainha da Inglaterra chegou na casa dele, porque diz que a fama dele já corria por toda a Inglaterra, e diz que ela foi visitá-lo. E diz que a empregada da casa dele bateu no quarto e falou assim, Senhor, a rainha da Inglaterra está aí, ela quer falar com o senhor. Aí diz que ele fala assim, olha, diz para ela que eu não vou atendê-la porque eu estou falando com o Rei dos Reis. E diz que isso, as pessoas que estavam próximas dele, e na autobiografia consta essas passagens. Mas a mais principal delas, a mais importante delas é a última. Diz que um pouco antes da morte dele, uma pessoa o interroga e diz, o que ele gostaria de fazer? Ele falou, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Mas chegou a minha hora. E aí, lembram bem? Ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes. 50 vezes de joelho.
e ainda tinha necessidade de ler mais. Sabe por quê, meus amados? Ele disse que queria conhecer mais a essência de Cristo. Ele não tinha chegado ainda a um ponto em que ele pudesse entender tanto da essência de Cristo e que ele tinha sede de conhecer mais de Cristo. Desse Cristo ressurreto, desse Cristo que se fez pecado, desse Cristo que morreu na cruz em meu lugar e no teu lugar. E eu gostaria que você pensasse nisso, meus amados, e não jogasse a sua vida fora, e não jogasse o plano da salvação fora. Muitas vezes nós jogamos de que maneira? Quando nós não cremos na palavra, quando nós temos preguiça de ler a palavra de Deus, quando nós temos preguiça de ouvir a palavra de Deus, porque parece que ouvir a palavra de Deus cansa, né, muitas vezes. Mas sabe, é ela que nós vamos ter que apresentar no dia da chegada. No dia em que nós cruzarmos a linha da chegada, nós vamos ter que apresentar o quão nós nos apresentamos a Cristo, em que pese toda a redundância. Olha, nós vamos ter que apresentar o quanto nós nos apresentamos para Cristo. Então não tenham preguiça de ler a palavra de Deus, não tenham preguiça de ouvir a palavra de Deus, não faça, porque muitas vezes nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Cristo, mas quantas vezes nós damos desculpas para não ouvirmos a palavra, para não virmos à igreja para ouvir a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, ninguém pode vir, mas os momentos que nós temos liberdade, que daqui um pouco ele volta novamente. Então, nesses momentos em que nós estamos refletindo muito, né, em casa, não podemos ir na igreja, não podemos estar juntos, não podemos estar aglomerados, eu quero saber como é que vai ser daqui um pouco, quando nós tivermos a chance novamente de voltarmos a nos reunir na igreja, como o corpo de Cristo, para glorificarmos, cantarmos louvores e darmos glórias a Deus pela palavra. Eu não sei se ainda haverá espaço na nossa boca e na nossa mente para darmos desculpas para Deus, porque talvez esses sejam os últimos momentos para muitos que queiram estar diante de Deus, que queiram estar diante de Deus, proclamando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Então Jesus Cristo morreu e ressuscitou por amor a nós. O ato retributivo é estarmos diante de Deus em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Não fazermos mais relaxadamente, não fazermos mais quando tivermos tempo, não usarmos mais uma agenda para Deus, porque senão nada vai fazer sentido. Para aqueles que ainda precisam de uma agenda para Deus, eu vou dizer para você, vai ser difícil. Na linha da chegada, eu não sei se vai ter o prêmio que nós tanto buscamos aqui. Então hoje é um dia de uma palavra linda, maravilhosa? Não, hoje é um dia da palavra para nós podermos prestar a atenção naquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Muitos estão vivendo o versículo 17 desse capítulo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós buscamos a Cristo, meus amados, não é só por causa dessa vida. Não se esqueça, nós estamos na maratona, nós estamos correndo para o prêmio da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação que está no teu coração hoje? A vida eterna ou apenas essa vida? Não se esqueça que depois que nós cruzamos a linha de chegada, algo diferente nos espera, o novo nos espera. Então vamos perseverar, que a Páscoa não seja apenas no limite dessa vida, que a Páscoa não seja apenas no sentido de troca de presente, que a Páscoa não seja apenas uma imaginação para muitos, mas que ela seja realmente a ressurreição, mas numa relação de uma vida prática no seu dia a dia, dia após dia,
dia após dia, nos entregarmos a Cristo, na ressurreição completa, na ressurreição plena. Não seja apenas uma imaginação, não seja apenas uma ilusão, não seja apenas um fato histórico. E eu quero encerrar isso, meus amados, eu quero encerrar esse momento, dizendo para você o seguinte, que Jesus Cristo deixou uma carta muito mais escrita para nós, através dos evangelhos, que Deus, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas no capítulo 5, eu quero que você esteja trabalhando comigo, e apenas vamos ler para guardar no nosso coração. Gálatas capítulo 5, versículo 16, em diante. Gálatas 5, 16 em diante. Perdão, Gálatas capítulo 5, isso é para você, isso é para mim, tá bom? Gálatas 5. Perdão, falei 16, mas é 23. Perdão, 22, vamos lá. Gálatas 5, 22, agora vale, hein? Agora de verdade. Mas o fruto do Espírito é, olha o que Cristo morreu para nos deixar. Amor, você entende o que é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, o tribunal não pode te acusar. Contra essas coisas, lembra do tribunal que eu falei que nós estaríamos ali por uma condenação eterna? Então, contra o amor, não há condenação. Contra a alegria, não há condenação. Contra a paz, não há condenação. Contra a longanimidade, não há condenação. Contra a benignidade, não há condenação. Contra a bondade, não há condenação. Contra a fidelidade, não há condenação. Contra a mansidão, domínio próprio, não há condenação. Não há lei que possa te condenar, se você estiver na sua vida manifesto o fruto do Espírito. Todos esses dons derramados sobre a nossa vida é o fruto do Espírito manifesto. Sabe para quê? Para dizer para Deus, olha, eu sei que tu vives, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o meu Redentor vive, amém? Glórias a Deus. Então curva a sua cabeça, vamos glorificar a Deus nesse momento, vamos exaltar o seu santo nome, não vamos apenas dizer, estou celebrando a Páscoa porque o meu Redentor vive. Lembra da última ceia? Na última ceia ele estava fazendo, o quê? O partir o pão, demonstrando que seria moído em favor de nós. Entregando o cálice, dizendo que o sangue seria derramado. Como uma nova escritura, uma nova lei para nós, um novo mandamento. Que é isso? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amém, meus amados? Louva a Deus pela tua vida. Não se esqueça amanhã, não se esqueça depois de amanhã, não se esqueça pela semana. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa as catástrofes, o que importa é que o meu Redentor vive, e o meu Redentor morreu na cruz para me salvar, não vai me deixar perecer. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então curva a sua cabeça, onde você está aí na sua casa, se você puder ajoelhar, você ajoelhe. Hoje é um momento em que nós estamos realmente vivendo dias difíceis, mas a dificuldade é para gigantes. A dificuldade, é para os que enfrentam os gigantes. A dificuldade não é para qualquer um, não. A dificuldade é aquele que tem no seu coração o selo e a marca de Cristo. No seu coração a marca de que o Redentor derramou o sangue para uma nova escritura, a escritura de vida, não mais para a morte. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós não celebremos apenas, Senhor meu Pai, por um ato simbólico, mas por um ato real, porque Deus fez com que tudo isso acontecesse, para que a realidade viesse, Senhor meu Deus, apresentar ao universo o seu poder de amor, por alguém que havia se perdido, por aqueles que haviam, Senhor meu Deus, em seus delitos e pecados, tido no encontro mortal, Senhor meu Deus,
era uma morte eterna, mas agora é uma vida eterna, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós não nos esqueçamos deste favor imerecido, Senhor. Estamos nesse domingo, celebrando a vida, Senhor meu Deus, celebrando uma nova caminhada, e que comece aqui, que seja zerado tudo aqui, Senhor meu Deus, que o pecado que nós cometemos ontem, nós não iremos cometer mais, que os delitos que nós cometemos até aqui, nós não iremos cometer mais, Senhor. Nós te pedimos perdão por muitas vezes caminhar como se o Senhor não existisse, caminhando como se esse plano não fosse um plano concreto, um plano real. Senhor, obrigado pelo teu grande amor. Senhor, obrigado pela tua graça. Senhor, obrigado, Senhor meu Deus, porque se tu vives é para que nós tivéssemos chance à vida eterna, Senhor. Daqui um pouco nos encontraremos, estaremos face a face contigo, Senhor meu Deus, e nessa morada ao qual tu preparastes para nós, Senhor meu Deus, com um banquete onde o Senhor nos servirá, Senhor, para todos aqueles que correram essa maratona e foram se hidratando e reidratando com a sua palavra até a chegada final, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, por cada vida, por cada lar que abriu a porta nessa manhã para receber da tua palavra, da mensagem da salvação, da mensagem do amor, da mensagem do perdão, Senhor meu Deus, da mensagem, Senhor meu Deus, de vida. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e essa doce, essa maravilhosa comunhão, através do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós, para toda a eternidade. E eu queria só deixar um recadinho aqui para você, que a gente tem feito toda semana. Nessa semana nós já recebemos cestas básicas, já estamos distribuindo, já distribuímos com as que chegaram ontem, 11 cestas básicas esta semana. Deus tem levantado pessoas, e eu não estou pedindo, a não ser aqui nos cultos, meus amados, eu não estou pedindo nada que não seja para levar paz para aqueles que estão passando por uma tribulação maior. E Deus nos abençoou essa semana com 11 cestas, desde domingo passado até o dia de hoje, para nós distribuirmos, e as pessoas estão sendo alimentadas, tá bom? Isso tudo porque Deus colocou corações para estar sendo, e olha, muita gente que não conhece a mensagem, muita gente que não conhece a palavra de Deus, pessoas que não fazem parte de nenhum ministério evangélico, mas dizem que creem em Deus e têm ouvido as mensagens e têm nos abençoado. E também aqueles que fazem parte da nossa igreja e que estão levando cestas básicas na nossa casa para nós estarmos distribuindo para as pessoas que estão necessitadas. E também nós estamos falando muito sobre aqueles que têm condições de continuar contribuindo com a nossa igreja, com o nosso ministério, para que essa obra não pare. Lá no nosso portal, no nosso site, tem um botãozinho lá do doar, né? Aí eu já estou falando financeiramente, porque, claro, nós temos as nossas despesas, e nós precisamos, sim, de ajuda financeira. Tá? E, quem tem o Zelle, né, é só entrar e cadastrar o nosso... Vai estar escrito aí o e-mail do lado, né, que é donation@brasiliafoursquarechurch.com, e aí você pode estar nos abençoando. E, como disse o apóstolo Paulo, que todo o trabalho que nós fazemos para a obra de Deus não é vão. Deus está vendo o meu coração, está vendo o teu coração, e com certeza Ele continuará nos abençoando, quanto mais aqueles que o amam. Amém? Glórias a Deus, um belo domingo de Páscoa, que você continue festejando, porque a palavra de Deus diz lá em Êxodo, que esse dia nós deveríamos continuar festejando. Então continue festejando. Amém? Deus abençoe.